Oi, seja bem-vindo ao canal Consciência Mística. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos estar fazendo uma tiragem sobre mediunidade. Vamos estar vendo e respondendo aqui com baralho cigano. Se você tem mediunidade, como você pode desenvolvê-la da melhor forma possível? Quais são os dons mediúnicos que você possui? E qual é a melhor forma de usar este poder que você tem? Você vai escolher seu cristal mentalizando a sua mediunidade. Escolha seu cristal. Nós temos aqui o primeiro cristal, nós temos aqui o segundo e nós temos o terceiro. Você vai escolher o cristal. Eu vou estar usando com vocês o baralho cigano para responder essa questão. Esse método ele foi extraído da comunidade chamada Lenomancia lá no Instagram. Então, se vocês puderem dar uma moral, dá uma conferida lá na página, porque ela tem muita coisa bacana, tá? Então, eu vou estar separando aqui 4 cartas para falar sobre mediunidade. Então, para cada 4 cartas para este montinho. 4, então fechou aqui. Você tem mediunidade? Vamos descobrir se você tem mediunidade. Quais são os dons mediúnicos? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Tá fazendo uma tiragem teste com vocês, tá? Então, se você gostar da tiragem, deixa seu like e se inscreve no canal. Mas se você não gostar da tiragem, também fica o convite para você se inscrever no nosso canal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou deixar esse aqui como reserva para, eventualmente, se vocês precisarem, se a gente precisar aqui, responder a pergunta, né? Ter mais clareza do que está sendo mostrado. Então, a primeira carta, ela representa a sua mediunidade. A segunda carta representa o que você pode fazer para desenvolver ela, caso você não tenha, caso você tenha. E a terceira carta fala quais são os seus dons. E a última carta é qual a melhor forma de utilizar ela. Então, bora lá. Vamos responder. Você tem mediunidade? Todo mundo que se conectou com este primeiro grupinho, que se conectou com este primeiro cristal, vocês têm mediunidade? Pô, tem. E para alguns pode ter ser um fardo carregar essa mediunidade, viu? Tem um grupo aqui de pessoas que se conectou com este primeiro cristal que foge de desenvolver mediunidade igual o diabo foge da cruz. E esse dom tá com você desde jovem, desde muito jovem, desde da infância, assim, você já via coisas, você já tinha uma sensibilidade bem aflorada. E conforme a gente vai crescendo, meio que você vai bloqueando uma fase da vida, mas você sabe que você não bloqueia pra sempre, você não bloqueia essa mediunidade. Tipo, vou aqui, nunca mais quero ver nada, sonhar com nada, nem ouvir nada, aí tá, mas você sabe que não é assim que funciona, né? Mas sim, você tem mediunidade, é uma mediunidade que pra você, por vezes, é um fardo, uma coisa que você carrega, e como também para outros aí que se conectaram, um grupo muito pequeno, tá? Porque a outra sensação é bem maior pro outro grupo. Mas um grupo bem pequeno encara isso como uma missão de vida. Desenvolvimento mediúnico encara como uma missão de vida. Então, você tem sim mediunidade. Qual a melhor forma de você desenvolver ela? Saiu peixes. O peixes ele tem algumas conotações no baralho cigano. E a principal dela é com questão de dinheiro. Seu objetivo principal é trabalhar a mediunidade e o lado material. Confuso, né? Porque a gente acha que você vai trabalhar o lado material. Como que eu trabalho o lado material se mediunidade não envolve dinheiro? É uma questão, porque o lado espiritual ele não pede dinheiro, mas para você fazer determinados cursos, você tem gastos, para você se locomover para centros, você tem gastos também. Então, assim, você adquirir livros para ler, estudar, você tem gastos. Então, a sua mediunidade, você tem que desenvolver ela alinhada com o seu lado material. Seu lado material vai estar bem, fluindo tudo, se você não deixar sua mediunidade de lado.
Você pode ser o tipo de pessoa que tem a vida travada financeira porque você não tá dando atenção pro seu lado mediúnico. Não tá fazendo desenvolvimento mediúnico. Aí a vida o quê? Ela trava. Mas aqui a carta do peixe está falando. Como você pode melhor desenvolvê-la, equilibrando seu lado financeiro, material e alinhando os dois. O lado financeiro e material na sua vida, eles têm que caminhar juntos. Qual dom mediúnico que você possui? O de levar mensagens, de ser mensageiro ou mensageira. Você pode ter um dom da psicografia. Você pode ter um dom dos oráculos. Que oráculos, eles são uma forma de você passar uma mensagem. Você se conecta com a energia da outra pessoa que você está jogando e ali você sabe que você não trabalha sozinha e que com certeza suas mãos elas são utilizadas para você passar mensagem para outra pessoa, mensagem, algo que a pessoa está precisando ouvir. Então a cegonha é: quais dons mediúnicos você possui? É o de ser mensageiro ou mensageiro. Você pode ser o tipo de pessoa que muita gente se aconselha com você, muita gente se fala da vida, do nada você tá ouvindo ali caso a pessoa começa a desabafar com você, começa a contar os problemas da vida dela, você tá lá ouvindo, tipo, pô, eu só atrai pessoa assim. Mas entra muito nesse sentido aqui, você é mensageiro, você tá ali para trabalhar essa questão de levar mensagem. Qual a melhor forma de você utilizar a sua mediunidade? Trazendo mudanças e transformações na vida das pessoas. Caminho mediúnico, pelo menos o que tá trazendo aqui, ele não é fácil para você, tá? Mas veio para algumas pessoas como missão de vida. Sua vida financeira só vai fluir se você conseguir abraçar seu lado espiritual. Você veio com dons de mensagem, de levar mensagem para as pessoas. E qual é a melhor forma que você vai utilizar isso? Fazendo mudanças, transformações na sua vida, tá? Então esse aqui é o jogo para quem se conectou com o primeiro cristal. Conta aí nos comentários se você se identificou com o jogo, se bateu com o que eu falei aqui, tá, gente? Baralho cigano é um baralho que eu tô estudando ainda, então pode ser que haja erros de interpretação, pode sim. É provável que tenha, mas a gente tá estudando, é algo que eu tô querendo estudar. Então, vamos lá que vocês são minhas cobaias para eu fazer testes de jogos. De modo respeitoso, claro. Quem se conectou com o segundo cristal? A primeira carta fala, eu tenho mediunidade? Então vamos ver aqui, ela vai responder, você tem mediunidade? Tem. É claro, a carta da cigana. Você tem uma cigana que acompanha você. Você tem uma mediunidade, sim, tá? Um lado intuitivo muito aflorado. E esse lado intuitivo vem através de sonhos, de mensagens, de insights, de conexões, sincronicidades, sabe? Então, você tem sim mediunidade, pronto. Mais voltado pro lado intuitivo, provavelmente você tem uma cigana que te acompanha. Tá com você. Como você pode melhor desenvolver essa mediunidade? Aceitando que você tem um lado intuitivo forte, aceitando que você tem dons mediúnicos, porque essa é a carta da mulher aqui também. Então, duas cartas da mulher de figuras femininas saíram aqui falando que sim, a melhor forma de você desenvolver ela é desenvolvendo também a sua autoestima. Então, desenvolvendo a sua mediunidade através da aceitação que você tem, não ignorando a sua intuição. Você sabe que você está certo em algumas situações que você pensa, pô, velho, se eu tivesse seguido minha intuição, não teria acontecido isso. E é isso, a intuição ela vem com esses insights, ela vem com esses pontos de aviso. Então, sim, você tem mediunidade, você vai desenvolver ela dessa forma. Qual é o dom mediúnico que você possui? Qual é o dom mediúnico que você possui? Saiu a carta da foice. E aí, Michele, como é que você lê a carta da foice no lado espiritual? Eu vejo você tendo o dom de fazer corte de demandas.
corte, de quebra de laço, quebra de voto, quebra de situações. Você tem um poder de cura associado, mas é uma área que ninguém quer pegar para fazer, tá? Porque mexe muito com energias de outros, de terceiros. Esse tipo de limpeza nem muita gente agrada de fazer, porque a pessoa que opera na limpeza, ela meio que tem ali uma sobrecarga de energia, né? Que ela tem que limpar depois. Então é muito importante você ter técnicas de limpeza se você quiser trabalhar mais esse lado, seu dom mediúnico. Mas seu dom mediúnico, ele tá associado à quebra de demandas, quebra de votos, quebra de energia. Você já viu aquelas quebra de feitiços? Então tá com essa energia aí voltada para isso, tá? Seria uma ótima curadora. Qual a melhor forma de você usar a sua mediunidade? É colocando seus dons para trabalhar no mundo. Saiu a carta do jardim. Buscando mais, sim, interagir com pessoas que também gostam do tema, pessoas que gostam do lado dessa busca pelo lado espiritual. Tomar cuidado para não ter enganos também nesse meio espiritual. Você tem que saber onde você está caminhando, mas para não cair em mãos erradas, para não ter seus dons mediúnicos sendo utilizados de um modo errado, tá? De um modo ilegal, né? No sentido assim de enganar as pessoas. Então você tem que ser muito verdadeiro nesse estudo. Mas aqui eu vejo você com energia muito forte de quebra. Vocês têm energia de quebrar demandas. Talvez ali uma simples oração que você faça para uma pessoa que está doente, você já traz ali cura para a vida dessa pessoa. Então começa a procurar, tipo, terapias como Reiki, mesa radiônica, Theta Healing, aprender magia das velas. No meu TikTok é o que mais chove, é magia das velas. Aí você vê aquela briga de velas que fala, né? O pessoal quebrando demanda. Então vai pesquisando, vai trabalhando se é algo que você quer mesmo, vai buscar, vai procurar se especializar, vai procurar entender como é que funciona o processo, encontre pessoas confiáveis e vai dar certo sim, caso seja isso que você quer seguir, tá? E o último grupo, quem se conectou com os terceiro cristal, vamos lá? Mediunidade, vamos saber se você tem mediunidade. Então a primeira carta responde, você tem mediunidade? Saiu a carta do homem. Olha, ter mediunidade você tem, só que é algo que você não está muito afim de olhar no momento. Na verdade, você está se preocupando sempre com mais questões voltadas ao desenvolvimento pessoal, voltadas mais a questões materiais, de busca mesmo, de conquista suas coisas materiais primeiro, e talvez você não ligue tanto pro lado espiritual, não seja uma constante na sua vida, tá? Constante, sim, não seja uma prioridade neste momento, né? Nesse momento de vida, você está querendo se dedicar realmente a solidificar suas bases, as suas estruturas, e tá tudo bem ser dessa forma. Você pode dedicar a espiritualidade a qualquer momento da sua vida. Mas a mediunidade você tem, só que às vezes você ignora ela. Como melhor desenvolver ela? Vem muito trabalho de aceitação e de fé também, de trabalhar a sua fé nas questões. Você vê que é um trevo de 4 folhas que sai representando, e muitas vezes o trevo de 4 folhas você não acha, mas você sabe que ele existe. Assim é a fé. Você não sabe explicar Deus, mas Deus existe. Você não sabe falar o que ele é, mas ele é. Deu para entender? Você não precisa ficar montando ali teoremas e querendo, né, como é que fala, constatações científicas que Deus existe. Você sabe o que é e ele é. Sempre foi e vai ser. Então, assim é a fé. O trevo de 4 folhas existe, mas isso não é fácil de encontrar. Não é. Você vai andar no jardim, aí, nos matos aí, onde tem aqueles aglomeradinhos de trevo. Você não acha o trevo de 4 folhas, por isso que ele é raro. Claro que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, você tem já umas sementes modificadas para o trevo crescer com 4 folhas, tudo bem. Mas na natureza, vamos pôr na natureza, você não encontra de um modo muito fácil, você tem que buscar. Então a fé é isso. Você, no caso, você vai desenvolver ela trabalhando sua fé, trabalhando a sua confiança
no divino. Não sei de que modo, mas boa sorte aí na sua busca. Qual que é os dons mediúnicos que você tem? Olha, os dons mediúnicos é a sua facilidade, o dom seu que você tem muito marcante, a sua facilidade de, como é que eu falo? Guardar o conhecimento, de transmitir o conhecimento também. Então você é muito eficaz, muito sábio nas suas colocações. Então o seu dom mediúnico é um dom interessante, tá? Que é o do conhecimento. É de você conseguir transmitir as suas ideias de um modo coerente. Por vezes vem insights, mensagens, insights é aquela, você capta uma determinada resolução, mas você não sabe explicar exatamente por que foi assim. Para algumas pessoas isso, que eu fico pensando, que de vez em quando eu tenho uns insights, mas eu nem sei por que me levou a pensar daquele jeito, e geralmente tá certo, mas eu nem lembro assim, eu não sei te explicar exatamente de um modo bem esquematizado por que eu cheguei à conclusão daquele pensamento lógico. No caso, você já tem muito isso, tá? Você tem um pensamento lógico, sim. E o seu dom mediúnico, ele tá muito relacionado com estudar também. Estudar, assim, se é uma coisa que você gosta sobre espiritualidade, você consegue devorar livros, decorar coisas e ter uma memória muito fora do comum. Então isso que é interessante também, a memória. Que aí você vai conseguir transmitir o seu conhecimento espiritual, né, para outras pessoas de um modo coerente e lógico. Então acho que o seu dom, ele tá muito relacionado com sua mente lógica. Que é bem interessante, tá? Se você for ver, né, todo mundo que consegue alinhar o lado lógico com o lado espiritual, né, de um modo bem racional, mas é bem interessante e é um dom a ser trabalhado. Qual é a melhor forma que você pode... Para algumas pessoas, o dom mediúnico ele vai se manifestar também de modo de escrita. Então, se você escreve, pode ter certeza que você não escreve sozinho. Você recebe muita mensagem no seu inconsciente, no seu subconsciente. Por vezes, você pode ter até palavras que aparecem no seu consciente, no seu subconsciente ali, para você estar escrevendo aí, do nada aparece uma palavra e você encaixa essa palavra no que você está escrevendo e quando você vai ver, mas eu nem conheço essa palavra, onde que eu aprendi essa palavra? Então, seu dom mediúnico vem muito também relacionado à escrita. E se você quer ser um autor de livros, um autor de livros de fantasia, é muito indicado para você ir, continuar persistindo. Mas que dá certo sim, você tem uma imaginação muito fértil, muito grande. Então, para escritores aqui, essa carta é muito boa. O dom mediúnico, muito interessante, porque você vê que tem escritores que criam paisagens, né? Eles descrevem paisagens que, na Terra não existe. Existe aonde? Em algum lugar, provavelmente, há uma manifestação do pensamento daquele escritor. Ele não pegou aquele escrito, ele não pegou aquela imaginação, como é que fala, a referência de um lugar do nada. Ele teve alguma referência e desdobramento espiritual, ele pode ter ido num lugar no qual ele viu essa paisagem e ele retorna pro plano terrestre, descrevendo a paisagem que ele viu e encaixando no livro dele. Então, os autores de fantasia, pode ter certeza que eles fazem suas obras acompanhadas de desdobramentos espirituais, não que eles sejam totalmente conscientes dessas projeções astrais, tá? E eles voltam com essas ideias. Então vem muito isso aqui também, tá? E aí vamos continuar para a próxima carta. Qual que é a melhor forma que você vai utilizar a sua mediunidade? Carta número 1. A melhor forma é continuar escrevendo. Continue escrevendo, continue estimulando a sua criatividade, que você vai melhor aproveitar o seu dom mediúnico, que está relacionado à escrita, que está relacionado ao saber, que está relacionado à transmissão de conhecimento, viu? Então, 2 cartinhas aqui falando da sua mediunidade. Então, esse aqui é o jogo sobre mediunidade. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e dá uma moral ali na página do Lendomancia, que foi onde eu tirei essa tiragem para estar testando com vocês. Bye, bye!